E moçada, nessa videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre um efeito conhecido como reflexão total. Vejamos a seguinte situação. Aqui nós temos representado uma linha que separa dois meios de índice de refração N1 e N2. E aqui eu estou dizendo que o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. O meio 1 é mais refringente do que o meio 2. Imaginemos agora um raio de luz proveniente do meio 1 que incide sobre a superfície de separação. Nós tínhamos visto que a luz, quando passa do mais para o menos refringente, ela tende a se afastar, ela se afasta da normal. Para que isso fique mais evidente, eu vou traçar a linha normal aqui, e percebe-se que o ângulo de refração do raio de luz refratado com a normal, obviamente, é maior do que o ângulo de luz, o ângulo do raio de luz, o ângulo de incidência formado entre a luz e essa linha normal que aqui está. Imagine então, isso não tem absolutamente nada de extraordinário, porque vimos já nas videoaulas anteriores que quando a luz passa do mais para o menos refringente, ela se afasta da normal. Agora, imaginem que eu consiga aumentar o ângulo de incidência nessa segunda situação em relação ao anterior. Vejam que este ângulo de incidência aqui, ele é nitidamente maior do que o ângulo de incidência no caso anterior. O que vai acontecer com a luz nesse caso? Vai se afastar ainda mais da normal. Ela vai ficar mais distante da normal do que estava se comparado com o ângulo, com a situação anterior. Por que isso aconteceu, Rodrigo? Porque o ângulo de incidência aumentou em relação ao ângulo de incidência do caso anterior. Quando a luz chega sobre essa superfície de separação com um ângulo cada vez maior, o raio refratado ele vai se afastando cada vez mais da normal. Se eu for aumentando o ângulo de incidência, o ângulo de refração vai aumentando, a luz vai se afastando cada vez mais da normal, até que chega um momento em que eu faço a luz incidir com um ângulo tão grande que a luz simplesmente bate na superfície de separação e volta para o seu meio de origem. Ela não consegue passar do meio 1 para o meio 2. Isso acontece porque o ângulo de incidência ele é muito grande. Essa é uma coisa que pode vir a acontecer. A luz tentar passar do meio mais refringente para o menos refringente e não conseguir fazer isso. Quando a luz tenta passar de um meio para o outro, mas ela não consegue, porque ela chegou com um ângulo muito grande, como aqui está acontecendo, a luz bate na superfície, tentando passar para o meio 2, ela quica e volta para o seu meio de origem. Quando isso acontece, nós dizemos que houve a formação de um fenômeno físico conhecido como reflexão total. Portanto, a reflexão total é uma tentativa não concretizada de refração. Eu costumo dizer que a reflexão total é uma tentativa frustrada de refração. A luz tenta mudar de um meio para o outro, mas ela não consegue, justamente porque ela incidiu sobre a superfície com um ângulo muito grande. Pois bem, entendendo a reflexão como sendo uma situação em que a luz tenta mudar de um meio para o outro, mas ela não consegue, porque ela incidiu com um ângulo muito grande, eu já estou adiantando quais são as duas condições que precisam ser satisfeitas para que a luz experimente este fenômeno óptico, conhecido como reflexão total. A luz tem que tentar passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ela tem que tentar, já que se ela vai sofrer reflexão, ela não vai conseguir, né? Ou seja, o índice de refração do meio de origem tem que ser maior do que o índice de refração do meio de destino. Se a luz tentar passar do vidro para o ar, que é um meio mais para o menos refringente, existe a possibilidade dela sofrer reflexão total. Se a luz tentar passar do ar para o vidro, do menos para o mais refringente, não há a menor chance disso vir a se concretizar. E segundo,
A segunda situação, segunda condição na realidade, que precisa também ser satisfeita para a luz sofrer reflexão total é o ângulo de incidência tem que ser superior a um determinado ângulo, aqui representado pela letra L, chamado de ângulo limite. Por definição, o ângulo limite representa o maior valor possível de ângulo de incidência para que a luz consiga sofrer refração. Acima deste valor, ela deixa de sofrer refração e passa a sofrer reflexão total. Este ângulo limite depende basicamente dos índices de refração dos dois meios envolvidos. O seno, o valor deste ângulo limite, pode ser determinado através dessa expressão. O seno, aqui está escrito seno, do ângulo limite, é obtido dividindo-se o menor índice de refração pelo maior índice de refração. Assim, o seno do ângulo limite é o N menor dividido pelo N maior. Dessa forma, esses dois índices de refração, o N menor e o N maior, são o seguinte. A luz ela está tentando passar de um meio para o outro. Então tem dois meios, tem dois índices de refração. Um maior do que o outro. Você pega o menor, divide pelo maior e verifica qual é o ângulo cujo seno dá a razão que você vai obter aqui. Muito bem, nós podemos também, então, resumir tudo isso que a gente está conversando da seguinte forma. Se o ângulo de incidência for inferior ao ângulo limite, a luz experimenta a refração. Ocorre a refração. A luz consegue mudar de um meio para o outro. Ela não sofre reflexão total se o ângulo de incidência for inferior ao ângulo limite. Agora, se o ângulo de incidência for superior ao ângulo limite, aí ocorre essa situação que a gente já viu, a chamada reflexão total. E existe uma outra situação muito estranha, um pouco difícil de acontecer, mas possível, que é o ângulo de incidência ser exatamente igual ao ângulo limite. Quando isso acontece, quando o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo limite, ocorre uma situação conhecida como emergência rasante. A emergência rasante representa uma situação em que a luz bate na superfície de separação dos dois meios e não passa para o outro lado, não sofre refração, não volta para o meio de origem, não sofre reflexão total, passa a se propagar sobre a superfície de separação desses dois meios. Vamos ver se eu consigo me explicar melhor. Vamos imaginar que aqui eu tenha a interface que separa o ar da água, e aí uma lâmpada está embaixo da água, dessas que tem piscina para fazer todo o efeito visual lá. O ângulo limite para esta interface ar-água é de 42 graus. Isso eu não estou inventando, isso é um dado concreto. Imaginamos que a luz incida sobre essa superfície de separação com um determinado ângulo. Tá? Vou traçar aqui a linha normal para ficar mais evidente, a linha normal lá para cima, lá para baixo. Este é o ângulo de incidência. Tá? Se a luz incidir sobre essa superfície com um ângulo inferior ao limite para este par de meios, inferior ao ângulo limite, a luz bate na superfície e passa para o ar. Se a luz incidir com um ângulo superior a este limite para esse par de meios, 42 graus, a luz bate na superfície e volta para o meio de origem. Sofre reflexão total. E agora, o que me motivou a colocar esse desenho é: se o ângulo de incidência for exatamente igual ao ângulo limite, que é de 42 graus, a luz sofre emergência rasante. O que é isso? É uma situação em que a luz bate na superfície de separação e passa a se propagar sobre ela. A água é como se ela ficasse toda brilhosa, pois a luz passa a se propagar exatamente sobre essa superfície de separação desses dois meios. Bom, isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação à reflexão total. O que é importante aqui? Você saber o que é a reflexão total,
quais são as duas condições que devem ser satisfeitas para que ocorra a reflexão total, bem como aqui determinar o valor do ângulo limite para este par de meios. No próximo quadro, a gente vai discutir um pouco sobre duas aplicações práticas da reflexão total, que é a formação de miragens, bem como a aplicação da reflexão total emblemática, que é a utilização dela em fibras ópticas. Então, fiquem atentos ao próximo quadro que a gente vai discutir. Como eu havia prometido, agora a gente vai discutir sobre duas aplicações práticas da reflexão total. A primeira delas é a fibra óptica. A fibra óptica é um fio muito utilizado em telecomunicações, tem várias aplicações práticas que extrapolam a aplicação tradicional nas telecomunicações. Fibra óptica por internet, a fibra óptica é utilizada para se fazer um diagnóstico não muito invasivo na medicina. A fibra óptica é utilizada para se visualizar o interior de motores que são muito grandes, e aí você não precisa desmontá-los para fazer um diagnóstico do que está acontecendo, qual é o problema que ele está apresentando. Enfim, as aplicações práticas da fibra óptica são as mais diversas. Eu tenho por objetivo aqui falar sobre o princípio básico de funcionamento dela. Fibra óptica é um fio flexível feito de vidro que ele é feito de dois materiais. A parte mais interna, chamada de núcleo, e o material que envolve este núcleo, chamado de casca. Essa é uma visão longitudinal, é um corte longitudinal dessa fibra óptica. Esse núcleo ele tem que ter um índice de refração obrigatoriamente maior do que o índice de refração do material que compõe essa casca. Por que motivo? Imagine um raio luminoso sendo colocado dentro dessa fibra óptica, onde ele vai incidir sobre o núcleo. Essa parede do núcleo que separa da casca, a luz vai estar tentando passar do núcleo, que é mais refletente do que a casca, mas não vai conseguir, porque a luz vai ser inserida nessa fibra óptica de tal forma que o ângulo de incidência supere o ângulo limite para este par de meios. E aí, toda vez que a luz incidir sobre essa parede que separa o núcleo da casca, a luz experimentará a reflexão total. Naturalmente, para que isso venha a acontecer, é necessário que a luz seja, digamos, atirada dentro dessa fibra óptica com um ângulo limite superior com o ângulo de incidência superior ao ângulo limite para este par de meios. Dessa forma, a luz, quando tenta sair da casca do núcleo e passar a se propagar na casca, ela não consegue, pois tentando passar do núcleo, que é mais refringente, para a casca, que é menos refringente, com um ângulo de incidência superior ao ângulo limite para esse par de meios, ela não vai conseguir fazer isso. Então, é uma espécie de garantia que a luz não saia do núcleo desta fibra óptica. E isso nos conduz à primeira grande vantagem da utilização da fibra óptica, que é a baixa perda de sinal. Pois como a luz fica sendo refletida dentro dessa fibra, é como se houvesse uma garantia de que a luz que é colocada no início da fibra óptica vai chegar lá no receptor, ou já que ela não consegue sair do núcleo dessa fibra óptica. A segunda grande vantagem de se utilizar a fibra óptica é justamente uma grande velocidade de transmissão de dados. Transmissão de dados. Esta é a segunda grande vantagem de se utilizar a fibra óptica, que nos últimos tempos tem se popularizado muito, principalmente na área de internet, já que com o avanço da tecnologia houve um barateamento desse tipo de situação. Então, o que vocês precisam saber? Que a fibra óptica ela tem o seu princípio de funcionamento fundamentado na reflexão total, e tem que saber a relação entre os índices de refração do material que compõe a parte mais interna da fibra óptica, chamada de núcleo, e o material que envolve essa parte mais interna, chamada de casca. O índice de refração do núcleo obrigatoriamente tem que ser maior do que o índice de refração da casca. Bom, a segunda aplicação prática desse efeito conhecido como reflexão total é a seguinte.
Você em uma viagem já deve ter percebido que no asfalto, um dia preferencialmente quente, quando você olha lá para frente, você tem a nítida impressão de que o asfalto está molhado, correto? Essa impressão de asfalto molhado também está relacionado com a fibra ótica, com a reflexão total. Vamos imaginar então a seguinte situação. Aqui eu tenho representado o asfalto, que por ser pintado de preto, ele fica muito quente, e o ar que está sobre o asfalto vira ar quente, e ar quente, por ser menos denso, ele tem menor índice de refração. Então, vamos voltar. Essas camadas de ar que estão próximas ao asfalto representam as camadas de ar que estão mais quentes. Se estão mais quentes, tem menor densidade, de flechinha para baixo, menor densidade. E como vimos, como o índice de refração está relacionado com a densidade, se a densidade é menor, o índice de refração dessas camadas de ar próximas ao asfalto também é menor. Aí o que acontece? O ar que está longe do asfalto, por não estar tão quente assim, ele não está tão quente e automaticamente eu posso dizer que é um ar mais frio do que as camadas de ar que estão próximas ao asfalto. Menos quente, mais frio, que na verdade é a mesma coisa, né? Se o ar está mais frio, todo fluido que é mais frio é mais denso. De flechinha para cima, maior densidade. Se é mais denso, maior densidade, o índice de refração também é maior, pelo mesmo motivo que eu acabo de explicitar. Quanto maior a densidade do meio, maior o índice de refração. Pois bem, imaginem que a luz vem dessas camadas superiores, em que são mais refringentes, e incide sobre essas camadas mais inferiores, menos refringentes. O que nós vimos que pode acontecer quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente? Isso mesmo, a reflexão total. A luz é refletida totalmente por essas camadas de ar mais quentes, menos refringentes, próximas ao asfalto, e esse aspecto de asfalto molhado nada mais é do que a reflexão, o efeito espelhado que as camadas de ar próximas ao asfalto oferecem quando a luz passa do mais para o menos refringente. O aspecto de asfalto molhado nada mais é do que esse efeito espelhado que as camadas de ar próximas ao asfalto oferecem ao refletirem totalmente a luz. Já que a luz, quando incide do mais para o menos refringente, pode vir a acontecer isso. Isso também aparece, isso não deixa de ser uma miragem, né? Esse efeito também acontece em desertos, onde a pessoa está lá perambulando pelo deserto, de repente olha no horizonte, vê uma camada suposta de água sobre o deserto, quando na realidade é apenas um efeito espelhado que é gerado na mesma situação do asfalto. Não é em qualquer dia que isso acontece, só quando o dia está suficientemente quente para que o ar mais quente ofereça um índice de refração adequado à formação deste fenômeno. Tudo certo? Mais uma situação em que a luz, a reflexão total dela, explica uma situação que é bastante rotineira, né? Convenhamos. Meus caros, mais uma vez obrigado pela atenção de vocês. Dê um joinha aí nessa videoaula se vocês acharem ela merecedora. E até as próximas videoaulas. Até mais.